Hoje eu quero falar com vocês sobre defeitos. Pois é, você acha que tem defeitos? Vamos ver o nível de autoestima dos meus seguidores. Bom, defeitos, a gente é muito bom, a gente é profissional em apontar defeito alheio. Se eu falar assim, ó, fulana, qual você acha que é o defeito de ciclano? Amor, a pessoa puxa uma lista e ela assim, ó, vai... E eu não julgo, pois eu faço o mesmo. Mas no meu auge dos 19 anos, aí 18, 19 anos, eu fui numa palestra sobre psicologia positiva, ministrada por uma psicóloga. E aí, a psicologia positiva, ela traz uma visão sobre os defeitos e ela nem nomeia dessa forma. E eu, tipo, meio que explodiu a minha cabeça, assim. Eu falei, caraca, que percepção diferente, que forma de ver a vida completamente fora da caixa, assim. E eu adotei, por mais que somos seres humanos, a gente fica com raiva das pessoas, a gente lista vários defeitos da pessoa. Eu faço isso geralmente mais mentalmente, assim, com pessoas muito próximas que eu dou aquela soltada de veneno, falar, ai, a pessoa, né, é tal coisa, a pessoa é tal coisa. Mas, qual é a lógica? E aí, isso que ela trouxe, óbvio, tem fundamento, tá? Psicologia positiva é uma vertente da psicologia, então isso aqui é ciência, tá? Pra vocês entenderem, a psicologia positiva, ela não trabalha com defeitos, com qualidades. Ela entende que todo ser humano tem forças, tá? E essas forças, elas são medidas e de forma hierárquica, ou seja, todo mundo tem as mesmas forças, porém, eu tenho certas forças no topo e você tem outras, ou a gente tem as mesmas forças parecidas. Tem um teste maravilhoso que mede as forças, é um teste que está disponível na internet, mas não vou falar sobre isso. Mas, só para vocês entenderem, exemplos de forças da psicologia positiva. Alguns exemplos das forças, eles chamam forças de caráter, né? Mas eu não vou entrar em nada técnico aqui. Mas só para vocês terem ideia, por exemplo, autocontrole é uma força, humor é uma força, generosidade é uma força, liderança é uma força. E a psicologia positiva entende que todo mundo tem isso. E são inúmeras, tá? Citei algumas aqui, mas são inúmeras. E ele entende que todo mundo tem. Só que eu tenho umas mais afloradas do que outras. E aí, quando você faz um teste, né, pra ver suas forças de caráter, aí ele coloca num ranking, tipo 1, 2, 3, 4, né, até a última. E dependendo, ela deixou isso muito claro na palestra, eu achei muito bom ela pontuar isso, que em momentos diferentes da nossa vida, conforme a gente vai amadurecendo, enfim, que o tempo vai passando, essas forças, elas vão mudando, né? A hierarquia dessas forças vai mudando. Então, pode ser que meu autocontrole, isso aconteceu, meu autocontrole na época do teste, ali com 18, 19 anos, deu baixíssimo. Tava quase no final, assim. E hoje o meu autocontrole já é mais alto. Hierarquicamente, ele já tá mais alto na lista. Bom, dito isso, o que a psicologia positiva diz? Nós, seres humanos, não temos defeitos. Temos forças de caráter. E quando algo tá incomodando um ambiente ou um trabalho em equipe, né, que todo mundo está se incomodando ali com a mesma coisa, o que a gente prontamente pontuaria como defeito, né? A pessoa tem... Vou dar um exemplo. A pessoa ali, um ambiente de trabalho, a pessoa fala muito alto. Incomoda. Pô, eu preciso me concentrar. A pessoa fala muito alto. O que a psicologia positiva diz sobre isso? Que falar alto, falar num tom acima, não é um defeito. É uma qualidade mal regulada. Olha que incrível. Por exemplo,
Se eu vou dar uma palestra, falar alto, falar num tom acima, né, para me fazer entender, é ótimo, é uma qualidade, é perfeito. Numa sala pequena, onde as pessoas querem se concentrar, é uma qualidade mal regulada. Porque se é uma qualidade minha falar alto, naquele ambiente eu preciso regular essa qualidade. E aí na época a palestrante deu um exemplo que pra mim assim é muito nítido, né? Por exemplo, ela pediu, imaginem um som, né, que tem a regulagem de volume, que é aquela bolinha que você gira, né, para aumentar o volume ou abaixar o volume. Então, suas qualidades, elas precisam ser medidas como se fosse um botão de volume. Por exemplo, aqui falando na rede social, dando uma palestra, numa reunião, né, onde eu preciso convencer alguém, numa reunião comercial, numa reunião de trabalho normal, falar alto, né, num som que todo mundo consiga ouvir, é uma super qualidade. Quando eu tô dentro do escritório ali, numa sala pequena, onde as pessoas estão trabalhando, eu preciso regular essa minha qualidade para me adaptar ao ambiente. Quando você começa a prestar atenção, e eu passei muito tempo em ambiente corporativo, gente, ambiente corporativo é um grande estudo antropológico, psicológico de seres humanos. E da mesma proporção que é mágico para quem observa isso, para o outro, duas pessoas conseguem se matar dentro do ambiente de trabalho se elas quiserem, né? Porque a gente tem que conviver com pessoas que a gente não necessariamente escolheu conviver, né? É a mesma lógica de sala de aula. Sempre tem alguém que você odeia, que você não queria conviver. Ou quando a professora escolhe as duplas na aula, que você fala, meu Deus, que ódio, eu quero fazer com a dupla que eu quero fazer e não com a fulana. Quando você começa a observar sobre o ponto de vista de que ninguém tem defeito, todo mundo tem qualidade, você começa a perceber como tem gente no lugar errado, como tem gente que tem as forças perfeitas para outra coisa, não para aquilo que ela faz. É complexo, mas é tão simples. Se você imaginar que essa pessoa, ela só tá no lugar errado. O Clóvis de Barros dá um exemplo perfeito pra isso e eu sempre uso, tá? Provavelmente aí, se eu já conversei com você sobre esse tipo de coisa, eu dei esse exemplo. Que você não consegue fazer uma árvore frutífera dar frutos se ela está plantada na neve. Aí você pode olhar e falar assim, mas é uma árvore, ela é frutífera, ela está plantada, por que ela não dá frutos? Porque ela tá na neve. Se você observar, e aí eu te convido a essa reflexão, eu te convido a prestar atenção nas pessoas à sua volta. Quanta gente que você conhece trabalha ou executa funções, né? Não necessariamente no trabalho, mas executa funções que a pessoa não nasceu para executar. Ah, Duda, tudo se aprende nessa vida. Sim, mas segundo a ciência e essa vertente da psicologia positiva, você tem outras forças superiores. Aproveite essas forças ao seu favor. Quanta gente que faz uma coisa que odeia fazer. E aqui eu posso ir para um caminho mais espiritual, mas eu não sei, eu acho que meio que todo mundo acredita nisso. Que todo mundo nasce com um talentinho, né, gente? Todo mundo nasce com uma coisa um pouco mais aflorada. Qual é a sua coisa aflorada, meu bem? E aí, quando a gente cria um pouquinho de maturidade, a gente começa a identificar também no outro o que é aflorado no outro, né? O que a pessoa é tão boa naturalmente, ela não precisa fazer um esforço federal para executar tal coisa. E geralmente essas são as pessoas que mais performam, as pessoas que têm uma naturalidade em fazer o que fazem. Eu convido vocês a serem um pouquinho mais empáticos. Eu sei que é difícil, falo por experiência própria, eu sei que é difícil, mas
de olhar pra alguém e falar, meu Deus, essa pessoa é burra, essa pessoa não sabe fazer, essa pessoa é lesada, essa pessoa... Cara, às vezes ela só tá no lugar errado. Um exemplozinho, menino Neymar, o pai dele rapidamente identificou o talento dele e investiu nesse talento. Ah, mas menino Ney não é tão bom em português. Dane-se! Óbvio que a gente tem que ter a vibe de conhecimentos gerais, né? Importante. Mas, cara, ele era bom no futebol. No que eu vou fazer? E ele gosta, ele é bom. E óbvio que no que a gente é bom, a gente é elogiado, a gente se sente bem fazendo, pra gente ter uma naturalidade em fazer. Então é óbvio que a gente performa melhor. Se o Neymar tivesse um irmão e o pai falava assim, meu, olha ali como o Neymar joga bem, tu não joga, né? Meu, perna de pau. E às vezes a criança super boa lá na aula, um gêniozinho em física e química, sei lá, e o pai falando, né, futebol, né? Futebol que é bom, que daria o dinheiro aqui, tu não... Pô, tu não joga. Cara, o que tu vai fazer com a cabeça dessa criança? E eu estendo exatamente a mesma coisa para adulto. Por exemplo, se você tá em ambiente de trabalho e eu falo, meu Deus, mas fulana faz em 2 minutos, tu demora meia hora? Meu Deus. Cara, sim, são pessoas diferentes. Você quer analisar todo mundo igualzinho, viver na média, todo mundo igual. Amor, sei lá, substitui por uma máquina mesmo. Coloca aí o ChatGPT pra trabalhar pra todo mundo. Se tu quer isso, entendeu? Se tu só quer ali um mediano e tá tudo certo. Porque se você começa a colocar as pessoas nos quadradinhos certos, cara, você vê uma performance que até você se assusta. Então, essa foi a reflexão de hoje. E por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Óbvio, comentem. Um beijo pra vocês e até a próxima reflexão. Tchau!